Ah, menzinho, ah, menzinha, não me diga que você ainda não investe. Senão, hoje você vai aprender a investir com ele, Jorginho do Beach Tennis, o menzinho, o Faria Limer mais amado do universo. Nós fizemos uma análise detalhada da vida do menzinho, onde vive, o que come, seu perfil, as coisas que ele gosta e como seria sua carteira de investimentos. E você aprenderá tudo nesse vídeo, de maneira descontraída e, claro, aprendendo muitos conceitos de investimento também. Coisa que você só aprende aqui no canal Investland, o mundo mágico dos investimentos. Então, já prepara seu caviar, pega seu copo Stanley e vem comigo curtir esse vídeo. Bem-vindos ao canal Investland. Aqui você aprende economia e investimentos assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube. Basta você se inscrever no canal e deixar seu like. Se você já acompanha Investland, deixa o seu like na confiança. Se não, segura aí até o final do vídeo e se a gente te agregar alguma coisa, você se inscreve no canal. E claro, deixa aquele super like e um comentário também. Aliás, você quer ver a carteira de algum famoso? Então coloca aqui no comentário que quem sabe nos próximos vídeos a gente cria a carteira desse famoso e a gente vai colocar aqui o seu comentário fixado também para mostrar que foi você que sugeriu que esse famoso tivesse a carteira criada aqui. Então colabore com a gente. Mas vamos ao que interessa, porque eu quero saber se o Beach venceu carteira do Jorginho Menzinho, tá? Primeira coisa, perfil do artista, e eu quis muito colocar aqui a foto do Fausto, tá? O Fausto é a pessoa que representa o Menzinho, tá? O Fausto Carvalho, ele tem 41 anos de idade. Eu, Daniel Uchoa, eu sou muito fã do Fausto, e eu vou já te dizer o porquê, tá? O Fausto, simplesmente, ele trabalhou 5 anos em hotéis, e com isso foram mais de 40 hotéis. Ele fez 15 anos de navio de cruzeiro, que foi aqui onde eu conheci esse cidadão Fausto. Claro que ele não sabe quem sou eu, eu sei que é ele, mas ele não sabe quem sou eu, né? Nessa época a gente foi num cruzeiro, acho que 2017, alguma coisa parecida com isso, 2 cruzeiros da Rinode até, e ele tava lá, ele era animador lá da galera e etc, então uma pessoa sensacional, tá? Ele fez mais de 36 personagens até o primeiro dar certo. Uma outra curiosidade, quando ele tava começando nessa vida, ele foi sequestrado em Manaus, né, junto com alguns gringos, e eu moro em Manaus, então já peço perdão aí ao Fausto pelo que ele passou na nossa cidade, tá? Volte aí que você vai ser muito bem recebido, tá? E ele passou por um ciclone na Itália também, então quase que o bicho não estava aqui, o navio ficou a 1 grau de afundar, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo e hoje o Fausto, essa cabecinha aqui, careca, pôde criar esse personagem incrível que todos amamos. E eu sou muito fã porque quando eu vou nos podcasts eu gosto de ver a parte do Menzinho, é sensacional, eu rio muito, mas eu sempre pulo também pra parte do Fausto, a história dele é muito legal e se você não conhece o Fausto, vale a pena você conhecer também o Fausto Carvalho, o Instagram dele, tá? Vamos lá, continuando agora, perfil do investidor, o Menzinho, como é que ele investe? Primeiro, Jorginho, o Menzinho, idade estimada, 30 anos, eu nunca vi o Fausto falar a idade dele, mas como ele aí o Fausto tem 40, né? Então ele parece um cara mais jovem aí, dos 30 anos, que namora com os pais e tal, sem filhos, então a gente colocou 30 anos de idade aí, se alguém souber a idade dele a gente coloca. Sem filhos ainda, mas o Menzinho, ele é herdeiro de bilionário, o pai dele é um super bilionário, beleza? E o que acontece? Perfil do investidor, a gente sempre estima um perfil de investidor e no nosso caso, o Menzinho é o perfil arrojado. Eu vou já te dizer pra que serve esse número aqui. Daniel, como é que você sabe que ele é arrojado? Porque, mano, ele é meu amigo, ele vem aqui em casa direto. Mentira, assim, mas vai na história. Aí vem aqui em casa direto e tal. Eu falei, mano, você é arrojado? Ele falou, Dani. Cara, meu perfil é tão arrojado que até meu seguro de vida, meu, tem marcação a mercado, meu. Então ele oscila. Eu falei, mano, que loucura. E ele falou, quem é conservador, meu, é medroso. Passa férias em Gramado, essas coisas aí. Eu não, Dani, eu passo férias em Mônaco, estourando champanhe. Pô, eu e Lulu. Eu falei, cara, Lulu é quem? Lewis Hamilton, meu. Ô, Dani, Lewis Hamilton, Fórmula 1, meu, Mônaco. Então eu sou arrojado, Dani. Claro, a minha imitação do Menzinho é péssima, tá? Mas foi isso que ele me falou. E aí, o que acontece? Então, perfil arrojado, e nós vamos continuar aqui. Então, para isso, todos têm que ter uma reserva de emergência. Qual o custo do caos para Menzinho sobreviver? Apenas, olha, se tudo der errado, você não sabe o que é custo do caos, você não sabe montar uma reserva de emergência, esse é o melhor vídeo de reserva de emergência que tem na internet. Muito influenciador que tem anos aí de YouTube, não sabe fazer direito, e a gente te mostra lá, tá? Custo do caos para o Menzinho viver só se tudo der errado e o apocalipse na Terra, 100 mil reais por mês. Eu sei, triste, pouco, calma, isso não vai acontecer, Menzinho, mas
com 100 mil ele consegue sobreviver aí com um mínimo de dignidade, a roupa do corpo e mais um pouco, tá? Logo, a gente estimou também 6 meses para a reserva de emergência, não necessariamente precisa ser sempre 6 meses, mas essa reserva de emergência seria 600 mil reais. E qual seria a composição dessa reserva de emergência? Seguinte, primeiro, 10% dela, estamos falando de 60 mil reais em dinheiro em espécie. Você fala, Daniel, dinheiro em espécie não valoriza, debaixo do colchão. Vê o vídeo da reserva de emergência. Querido, quando ele estava na Europa, teve apagão na Europa, querido. E aí ficou sem internet, querido. E aí como é que você tira o dinheiro do seu CDB ou do seu Tesouro Direto? Fala pra mim, como é que ele vai comprar uma passagem pra Aspen se tá sem internet, querido? Então precisa de um pouco de dinheiro de papel. Se na sua cidade, de verdade, acabar a internet, acabar a luz, tiver um ciclone, alguma coisa, então ter uma parte do dinheirinho em papel sempre é importante. Até pra coisas que não é caos global, tipo assim, roubaram seu celular, o que acontece muito, então ter um dinheirinho de papel sempre é importante. No caso dele, 10% é o suficiente, mas claro, estamos falando em dólares também, né? Ou seja, 30 mil reais pode ser em dinheiro aí real e outros 30 mil reais, que daria mais ou menos aí uns 5 mil dólares, pode ser em dólares, que é tranquilo também, ele tá sempre viajando, é bom ter uns dólarzinhos aí. Não dá nem pra comprar um Rolex? Não dá, mas reservinha tá boa aí. 40% Tesouro Selic, ele é um patriota também, então deixa o dinheiro aí na reserva aqui no Brasil. E CDB de bancão a 100% do CDI. Ah, Daniel, mas tem CDB que dá 106%. Ei, reserva de emergência, você está preocupado com segurança e não com rentabilidade máxima. Reserva de emergência para segurança e liquidez, então isso aqui está bem montado. Agora, além da reserva, o que que o Menzinho tem? Ele tem quanto, Daniel, para investir? Quanto de bufunfa de dinheiro ele tem para investir? E eu fiz umas análises, vi vários vídeos aí do Fausto e do Menzinho. Eu vi que ele falou que o pai dele é bilionário, e alguém perguntou se ele já era bilionário, ele falou, em dólares, meu, em dólares ainda não tô lá, mas em real talvez. Então, talvez ele seja bilionário em real, mas talvez seja equity, seja participação em empresa. Então, quanto que ele tem de dinheiro mesmo para investir? A gente simulou aqui uma coisa mais humilde, que ele tem apenas 100 milhões de reais para investir. E com isso vamos montar a carteira dele, tá? Perfil arrojado número 120, eu não faço suitability ou perfil de investidor assim, né? Mas a gente precisa usar um padrão. No vídeo do Sacane a gente fez isso, então a gente vai fazer a seguinte conta. Renda variável é o perfil menos a idade. Então, o perfil dele é 120, menos a idade do Menzinho, que é 30 anos. Então, 90% da carteira dele será em renda variável, tá? 90% em renda variável e 10% em renda fixa. Daniel, muito arrojado. Ei, o Luiz Barsi e a família Barsi tem 100% em renda variável. Então, o Menzinho tem gente que é mais arrojado que ele. E claro, consideramos aqui para renda variável também alguns investimentos em renda fixa, mas nos Estados Unidos e fora. Mesmo assim, a gente colocou isso na caixa de renda variável, tá? Mesmo que seja renda fixa, porque tem a flutuação do dólar, tá? E aí, com isso, nossa seguinte carteira é assim, ó, 90 milhões em renda variável, 10% do total vai ser renda fixa Estados Unidos, 30% em ações internacionais, 30% em ações do Brasil, 10% em fundos imobiliários e 10% em criptomoedas. Afinal, o Bit venceu, ele gosta de Bitcoin. Mas vamos ver se é só Bitcoin que ele tem. Começando aqui com renda fixa do Brasil, 10% investido. Vamos de basicão, cara. 4 milhões, 4% do total da carteira, Tesourinho Selic, CDB LCA, 2%, 2 milhões de reais. Aqui a gente não vai entrar no mérito, se é pós-fixado, se é indexado não sei o que, tal. Assim, você sabe que é mais ou menos a média do CDB e LCAs, tá? Tesourinho pré-fixado, 2032, 14%. Pra quê? Pra ganhar com marcação a mercado. O que é marcação a mercado? No nosso caso, o Menzinho tem uma taxa fixa, coloca aqui, editor, 14%. Se no futuro ele for vender esse título e o mercado estiver oferecendo uma taxa menor, como por exemplo 12%, na disputa de taxas 14 é maior do que 12, ele vai, além de ganhar seus 14% de rentabilidade, vai ganhar também na disputa de taxas, ou a famosa marcação a mercado. Ganha um prêmio extra. Alguém já te explicou marcação a mercado assim, como disputa de taxa? Não, né? Essa é uma maneira muito didática de explicar. E obviamente, se um dia ele for vender o título dele antes do vencimento, e ele tem 14%, e no dia que ele for vender tá 16%, dependendo do dia, ele pode perder dinheiro com marcação a mercado. Mas é tão legal investir desse jeito que, mesmo se a sua taxa for menor, mas você manter ela por muito longo prazo, você vai ganhar dinheiro, tá? E aí, mais para ganhar com marcação a mercado também, Tesouro IPCA mais 2050, 7%, tá? 2 milhões de reais aí. Agora vamos para a renda fixa Estados Unidos, tá? A gente vai fazer um mix de treasures. Daniel, o que é treasures? Você falou bonito, legal. Treasures são tesouros, querido, como se fosse o tesouro direto dos Estados Unidos, tá? A gente tem as T-bills e as T-notes. Daniel, o que é T-bill? É investimento no tesouro de curto prazo. Lembra daquele meme, o Bill? Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Não é pra ir rápido? Bora, Bill? Então assim, ó, esse T-bill é o rápido, é o tesouro que é mais rápido, é semanas ali o vencimento, tá? Já o T-note, lembra das suas notas
notas do colégio, é nota de 1 a 10, né? Então os T-Notes são investimentos aí de 1 a 10 anos, tá? Nesse caso a gente colocou na carteira aqui de 2 a 5 anos. A gente colocou também aqui as TIPS, que são investimentos para você não perder para a inflação. Vai que o Trump fica maluco, taxa mais o mundo inteiro, isso tem uma inflação nos Estados Unidos, então esse título aqui poderia te pagar, por exemplo, inflação mais 2%. Lembra um pouco aqui o nosso Tesouro IPCA+, né? Daniel, não sei como funcionam esses investimentos. No nosso canal tem explicando certinho o que é renda fixa, o que é renda variável e o que é cada uma dessas coisas, tá? Voltando lá nos Estados Unidos também ele vai ter o AGG, que são títulos misturados do governo e de grandes empresas e tal, tá? E claro também o ETF Total Bonds, Daniel, em português, o ETF BND, beleza? Que tem uma mistura muito boa aí também de empresas públicas e privadas, tá? Por isso esse nome Total Bonds. Agora passando para a nossa próxima caixa, Ações Brasil. O que que nosso querido Menzinho tem de ações? Nós temos aqui para começo 10 ações, tá? Eu, Daniel, gosto sempre de trabalhar com um número entre 10 a 15 ações, porque você tem uma rentabilidade boa, não tem um risco muito grande de volatilidade, você tem um índice de Sharpe muito interessante, então esse número 10 a 15 ações é um número bem interessante. No futuro ele vai aumentar isso aqui para 15, tá? Por que que ele não comprou as 15 agora? Porque o Menzinho é esperto. Ele é inscrito no canal Investland. Ele só compra ação se tiver com preço bom. Menzinho, ó, o iPhone é um celular muito bom, meu. Mas você não pode comprar um iPhone por 50 mil reais, meu. Agora, se o iPhone tiver 5 mil reais, meu, aí compensa. Então a questão não é se a empresa é boa ou se o iPhone é bom, mas também o preço que você paga. Então existem muitas empresas boas no Brasil, mas ele ainda não comprou porque ele é esperto, meu. Ele vai comprar só quando o preço estiver bom. Mas o que tá com preço bom ou razoável até agora? Começando com bancos, que é esse setor aqui mais escuro, Banco do Brasil e Bradesco. Lá no vídeo da carteira do Sacani eu fiz uma análise muito boa sobre bancos, tá? Mostrei pra você aqui o peraí, vale a pena, né? Todo mundo fala P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, que a gente ensina como peraí, vale a pena? Olha a pergunta, peraí, vale a pena? Esse número 1 que você está pensando já indica que 1 é o número de referência. Então, se você está comprando as coisas menores do que 1, você está comprando com um desconto. Isso não é uma regra 100% geral, mas dá para ter um bom norte, tá? Tem os dividendos yields aqui muito bons dessas empresas e tal. Então, lá no vídeo do Sacani eu explico bem porque esses dois bancos atualmente parecem ser umas melhores compras, tá? Mas daqui a pouco a gente bota Itaú e Santander na carteira também. Outro setor, as elétricas, 4% para cada uma. ISA Energia e CEMIG, tá? Para você que não sabe, as elétricas funcionam assim. Tem a galera que gera elétrica, as empresas que geram lá no meio do mato, lá na fazenda, gera, seja via solar, seja água, hidrelétrica, gera energia. Aí tem que ter um fio, né, que liga lá da fazenda para casa do cara. Olha a casa do cara aqui, ó. Esse fio, quem é que faz? Essa empresa aqui, ó, de transmissão. Então, todas essas empresas aqui, elas fazem transmissão de energia. Algumas delas geram energia e outras levam para casa do cliente, que aí dá pau, é aquela coisa toda. Você que mora em Minas Gerais conhece muito bem a CEMIG, tá? E todas essas empresas aqui são boas, eu teria na carteira sem problema nenhum. Taesa eu tenho na carteira, inclusive, é um feijão com arroz muito bem feito, mas os preços de ISA e CEMIG, a meu ver, hoje justificam uma compra para o Menzinho. Passando aqui para outro setor, saneamento. O Menzinho quer mais empresas de saneamento sim, mas ele olhou algumas métricas e ele viu que por enquanto a Sanepar está melhor que comprar. Peraí, vale a pena? Tá menor do que 1, tá? Isso é algo interessante. Dividendos não estão tão altos assim, mas ele queria uma empresa de saneamento na carteira. Todas essas três, na minha opinião, são boas empresas, mas nesse momento ele começou aí com Sanepar. Mas se tivesse aí Sabesp ou CSMG, também estaria tranquilo, belezura? E vamos lá, mais uma ação pimentinha. Daniel, como assim pimentinha? Porque ele queria empresa de seguro na carteira, então ele botou IRB. Daniel, mas IRB é uma empresa de resseguros. Essas aqui são empresas que trabalham com seguros e essa aqui é uma empresa que trabalha com seguro. IRB, peraí, vale a pena? Tá menor do que 1, então tá descontado. De novo, esse 1 aí não vale pra tudo não, tá? Tem empresa que tá abaixo de 1 porque é ruim mesmo. E tem empresa que tá acima de 1 que compensa comprar. Mas é uma boa forma de você fazer analogia, porque aqui é o mundo mágico dos investimentos. E a IRB tá passando por uma espécie de turnaround depois de vários problemas que ela passou, né? A gente já tá com margem líquida positiva aí de 11%. Vem de 2 ciclos aí bem interessantes. Então, ele deu uma olhada em IRB e gostou. Se você acha que IRB é uma loucura, o Barsi tem IRB, tá? O Luiz Barsi tem IRB. Eu não tenho, mas o Luiz Barsi tem e o Menzinho tem também. E claro, o Menzinho gosta de coisa pop. Então, agro é pop? Agro é pop. Tem valor agregado? Quase nenhum. Mas também, vamos colocar um agro. Ele tem uns amigos do agro lá, uns caras milionários, então tentou agradar. Petrobras e Vale dispensa apresentações. No vídeo do Sacani eu expliquei melhor. Inclusive, melhor vídeo sobre Petrobras que você vai ver em toda a internet. E se você pode ficar rico,
com Petrobras com a exploração da margem equatorial. Vê esse vídeo aqui, cara, tá sensacional. As notícias são boas. Se eu fosse você, eu via esse vídeo aqui, tá bom? Ah, mas a empresa estatal, Tem muita gente que deixa as empresas baratas porque tem medo de estatal. E eu, Daniel, sei que tem empresa estatal que é ruim, tem empresa estatal que é boa. Tem empresa privada ruim, tem empresa privada que é boa. Então esse medinho da galera aí da internet deixa as empresas estatais baratas e a gente acaba comprando as boas e lucrando por causa do medo ideológico da galera, tá? Vamos falar de soja, vamos falar de agro. A gente tem aqui Boa Safra, tecnologia de semente de soja, por exemplo, tá? E a gente tem também Brasil Agro. São duas empresas aí relativamente pequenas, cerca de 2 bilhões de valor de mercado. Brasil Agro dá até um dividendo interessante e essas duas empresas têm potencial de crescimento, tá? Eu mesmo, Daniel, tava dando uma olhada nisso aqui para eu comprar também. Os preços aparentemente estão interessantes agora e a gente pode se beneficiar de uma safra muito boa e de uma queda de juros no futuro. Além disso, o preço da soja tá barato agora. Então, commodity assim, a gente compra quando tá barato. Então é isso, o Menzinho acabou indo na soja aqui. Se tivesse empresa de semente de macadâmia, ele com certeza compraria. Não tem, vai na soja. Agora indo para ações internacionais, o Menzinho sabe que ele não precisa perder tempo, escolhendo ação de mercado que já é eficiente, Então, é melhor investir num grupo de ações que você se expõe ao mercado inteiro, Daniel, o que é um ETF? Só aqui em Investment você vai aprender que ETF significa é tudo fundo. Tudo bem, o certo é Exchange Traded Fund. Mas é tudo fundo, dá para você lembrar melhor. Fundo é uma galera que investe junto em várias empresas que estão junto, vários grupos. Então, por exemplo, você tem dificuldade de saber o campeão do campeonato brasileiro. Talvez possa ser uma aposta arriscada, mas você pode investir num ETF do Brasileirão, que seria o ETF PLCB11. Daniel, o que é PLCB11? Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Botafogo. Se você comprar esse ETF, você tem uma chance maior de acertar o campeão do Brasileirão do que se você comprasse só um. Então você está comprando o grupo de times, um grupo de ações neste caso. Então o Menzinho investe por ETFs. A gente tem aqui ETFs nos Estados Unidos, o VTI e o QQQ. Ai, que chato falar inglês. Pois é, o VTI e o QQQ. O VTI, ele é mais do que o SP500. Muita gente compra o IVV, mas o IVV ele só abrange as 500 maiores empresas. Já te explico como isso funciona. E o QQQ lá de Nasdaq, que é as empresas de tecnologia. E tem esse ETF aqui muito importante. Eu quero saber se você que está vendo esse vídeo sabe pronunciar. Como pronuncia o nome desse ETF? Muitos poucos influenciadores falam dele. Tenta falar. Qual é o nome? O nome dele, querido, é VXUS. Então, se você não acertou a pronúncia, você é pobre. Tô brincando, tá, gente? Mas é isso. O VXUS, já te digo do que é também. VNQ, 3 milhões e meio de reais, tá? Para quem gosta de dividendos, o SPHD e o SCHD, 5 milhões nesse e 6 milhões nesse. Aqui uma tabela resumo que eu preparei para você. Você pode ver, por exemplo, que o VTI, ele é uma exposição 100% nos Estados Unidos, tá? E eu coloquei aqui algo mais fácil, ó. 75% dele é SP500. Então você querer investir lá no IVV, para estar exposto às 500 maiores empresas, aqui no VTI você tá. Além disso, você tem 25% de Small e Medium Caps, que são empresas pequenas e médias. Tem um bom potencial de crescimento, tá? Já o QQQ foca nas 100 maiores empresas de tecnologia, porque o Menzinho é um cara da tecnologia, Ele acha que vai crescer a parada, tá? Então, tecnologia e informação. Então, tecnologia e comunicação. Inclusive, o QQQ, ele tem um pouco aqui no VTI. A gente só botou o QQQ de novo para melhorar um pouco aqui a rentabilidade potencial da carteira, tá? Porque essas empresas podem crescer muito. O VXUS são empresas fora dos Estados Unidos, de países desenvolvidos e emergentes, como, por exemplo, Japão e Reino Unido, que são desenvolvidos. Mas a gente tem China e Índia. Poxa, eu acho que todo mundo deveria investir na China. No nosso caso, o Menzinho ele investe por corretoras internacionais. Já no Sacani, lembra que o Sacani investe até um pouco por fora também, menos, mas investe. Mas ele investe por corretoras no Brasil, assim como eu, por exemplo, tenho ETFs que eu me exponho à China, que eu me exponho aos Estados Unidos, mas eu compro pela corretora no Brasil. Mas o Menzinho é arrojado, né, velho? Então ele manda os dólares pra fora e investe por lá, tá? VNQ, 100% Estados Unidos para investir no mercado imobiliário. Lá no fundo, lembra os fundos imobiliários, mas é um pouco diferente. Eu posso fazer um vídeo também só sobre as rates, o VNQ e esse mercado imobiliário, tá? E o SPHD e o SCHD são empresas que pagam bastante dividendos, ETFs, no caso, que pagam bastante dividendos, todos 100% Estados Unidos também. Aqui tá a área de atuação deles. No caso do SPHD, SP vem de SP500, que são as empresas do SP com pouca volatilidade e um alto dividendo. Você pode ver 4,5% a 5% ao ano. Daniel, isso é muito baixo, mas querido, é em dólares, que são dólares. E o SCHD, Dow Jones 100 Index, 3,5% a 4%, tá?
Então, carteira bem interessante do Menzinho. Agora, passando para fundos imobiliários, eu, Daniel, não sou muito fã de FIIs, apesar de ter um pouco na carteira, mas o Menzinho tem aí também, porque ele tem uma galera, uns amigos dele que tem imóveis, então ficaria feio, né, meu? Não investir no imóvel dos caras, né? Então, 10 milhões de reais, ele basicamente pegou esses 5 fundos imobiliários. Você vê aqui que a gente tem 2 fundos imobiliários de shoppings, mais 2 fundos imobiliários logísticos, mais um fundo imobiliário de papel, para dar aquela agressivada aí na carteira dele. Cabe mais fundo imobiliário aqui, Daniel? Cabe 8, 10, 12 fundos imobiliários, mas a gente tá só começando. Daniel, por que você escolheu esses shoppings, por exemplo? Porque aqui a gente tem, por exemplo, o comparativo de 4 shoppings. E se você for olhar, o P sobre VP, que é o Pera aí vale a pena, todos estão abaixo de 1. Interessante. Para fundo imobiliário, tá, gente? PVP abaixo de 1 é praticamente fundamental, tá? Para de tijolo, para outras coisas, algumas ações, às vezes não, mas assim, para fundo de papel precisa. Agora, voltando aqui. Eu fiz uma tabela que poucos influenciadores mostram, que é o seguinte, ó. Eu tenho o PVP histórico desses fundos imobiliários de shopping. Aqui é o PVP atual, que você vê na tela, e aqui é a máxima histórica do PVP, quanto ele está abaixo da máxima. No caso é azul, é positivo, ele está com desconto de 16%, 25%, 10% e 25% da máxima. Esse é o valor médio do PVP deles, ou seja, muitos desses fundos imobiliários não negociam a preço 1. Por isso é importante você saber, tá abaixo de 1 eu compro. Não necessariamente, porque a média deles é essa. Então, em relação à média, o XPML está descontado, o VISC está descontado, o HGBS11 não está descontado e o HSML está descontado. Os que têm melhores descontos são esses dois e o HCML. Daniel, mas qual o problema do HSML? É isso aqui, ó. Poucos números de imóveis. Apesar dele ter um dividend yield muito bom, melhor que os demais, mas e se um desses imóveis der pau? Então aí 15% da carteira, que é 1/7 dos imóveis, né? Pode dar problema e de repente pode baixar esse dividendo yield aqui, tá? Mas a liquidez deles estão todas boas e tal, e etc. Daniel, quero aprender a analisar fundo imobiliário. Melhor vídeo de fundo imobiliário na internet é esse aqui sobre fundos imobiliários. Dá uma conferida lá, todos os links na descrição também. Comparativo logístico, a mesma coisa, a gente teve várias opções, tá? No final a gente ficou com 2. HGLG, BTLG, XPLG, BRCO. Os mais descontados são o HGLG e o BTLG. Mas não só pelo PVP que a gente comprou, tem outras métricas muito importantes também, tá? Eles têm liquidez diária maior que os demais, os dividendos são todos parecidos também. E o HGLG e o BTLG têm uma maior quantidade de imóveis, mas esses outros fundos também são bons. Não dá para fazer uma análise tão aprofundada, porque esse é um vídeo que monta uma carteira completa, tá? E para finalizar, 10% em cripto. Basicamente, Bitcoin. Jorginho não tem outras criptomoedas, tipo Ethereum, etc e tal. Eu, Daniel, não sou muito fã de criptomoedas, apesar de eu ter, porque a gente não investe só por coisa que a gente é fã, tá? A gente investe por uma lógica. Mas eu entendo, sim, que Bitcoin não é um investimento, na verdade, para você ganhar dinheiro, alguém tem que pagar mais caro do que você pagou, basicamente é isso. Não é um negócio em si, é difícil de fazer valuation e tal. Mas, cara, o Jorginho o Bit venceu, velho. Então ele tem 10 milhões de reais em Bitcoin aí. Isso daí mais ou menos uns 15, 16, 18 Bitcoins. Então, interessante, mas só um adendo. O Bitcoin agora, quando eu gravo esse vídeo, está basicamente nas máximas históricas. E eu, Daniel, nunca comprarei jamais Bitcoin ou qualquer outro ativo numa máxima histórica, dificilmente, tá? Então, máxima histórica, todo mundo quer comprar, cara, não faz isso. Espera o pessoal falar que é o caos, que tá não sei o que tá tudo falindo e tal. Aí você avalia se o ativo é bom e aí você compra a um preço bom. Lembra do exemplo do iPhone. O iPhone é um bom celular, mas não importa só se o ativo é bom, importa também o preço que você paga. E essa foi a querida carteira do nosso amigo Jorginho, o Menzinho, que eu sou muito fã desse cara. Um dia meu sonho é jogar futebol junto com ele, mas assim, porque o cara é muito bom, né? Mas foi muito interessante fazer esse vídeo. E você, quer um influenciador, quer um famoso no próximo vídeo aqui? Coloca aqui embaixo no comentário e seja muito bem-vindo ao canal Investland. Aqui a gente ensina investimento assim, com analogias, com cenários 3D, mapas e etc. E sempre que possível com bastante descontração. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.